Vamos falar agora sobre um teorema muito importante, o teorema do valor intermediário. Esse teorema tem diversas aplicações. Aparece muito ao longo do curso. É um resultado teórico que, bom, aparentemente a gente não vai ver uma aplicação, uma razão para a importância do teorema de imediato. Mas depois a gente vai esclarecer, vai usar ele em outros contextos e vamos ver então por que ele é importante. Esse teorema fala o seguinte: seja f uma função contínua em um intervalo fechado AB. Tá bem? Então ela tem que ser contínua nos extremos do intervalo, em A e em B também. O intervalo é fechado. E seja n um número qualquer entre f de A e f de B, sendo FA distinto de f de B. Então, temos aqui um intervalo fechado AB. Este intervalo, vamos denotarlo aqui assim por uma linha verde aqui. Esse intervalo fechado AB. Fechado. Então, esta função f é contínua nos extremos, tá? Observe, quando eu me aproximo de a função não dá nenhum salto, ela chega no valor. Chamamos f de A. E quando me aproximo de B, a função chega em f de B. E n é um valor entre FA e f de B. Esses dois são diferentes, tá? FA não é igual a f de B e n está no meio. Então, diz, o resultado do teorema, que se chama a tese, ou a conclusão do teorema, é que existe um número C no intervalo entre A e B, aberto. O C está estritamente entre A e B, tá? Esse C. Tal que f de C é n. Ou seja, esta função vai daqui de FA até f de B, quando eu vou de A a B. Ela vai fazer isto. Se n está no meio entre FA e f de B, força a função a ter um valor onde a existir um C onde f de C é n. Tá? Então, se eu traço, mais ou menos, aqui está FA e aqui está f de B, e eu traço uma linha vermelha aqui, digamos, Fn é esta linha aqui. Se eu consigo fazer ela bem. Essa linha vermelha. Então, a função vai de um valor que está abaixo da linha a um valor que está acima da linha. Então, ela tem que cruzar a linha em algum momento. Tá? Como ela é contínua, não tem saltos, ela vai ter que cruzar essa linha. Observe que neste segundo exemplo, ela cruza duas vezes, de fato. Três vezes. Uma, duas ou três. O teorema diz que existe pelo menos um, tá? Existe um valor, mas pode existir vários. Tá? Pode existir vários valores. Aqui tem três valores, C1, C2 e C3, onde a função cruza essa linha. Outra possibilidade é ter um diagrama como este. Tá? Então, f de A está acima da linha, f de B está abaixo da linha, e a função tem que cruzar a linha. Então, existe um valor aqui, um valor C, onde f de C é exatamente igual a n. Tá bom? F de C é exatamente igual a n. Isso por continuidade, tá? Mas precisamos que a função seja contínua nos extremos. Tá? Aqui não pode existir um salto. Em FA nem em FB pode existir um salto da função. Tá bom? Então, esse teorema, uma primeira aplicação desse teorema é um exercício como este. Nesta seção 2.5 tem alguns exercícios da parte 2.5 que usam este teorema do valor intermediário, tá? Vou ver se a gente faz alguns exercícios depois dessa seção 2.5. Então, toma este polinômio 4x cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. E a ideia é mostrar que existe um zero deste polinômio entre 1 e 2. Existe um valor de x onde isto dá zero. Existe um valor de x entre 1 e 2 onde isto dá zero. Então, a gente considera esta função, f de x é o polinômio. 4x cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Toma esta função. Essa função é contínua. Essa função é contínua por ser um polinômio. Lembre que no resultado,
enunciado do teorema seja f uma função contínua, tá? Estamos trabalhando com funções contínuas. Então, essa função é contínua e estamos buscando um zero de f de x, um zero de f de x, um x onde isso dá zero. Entre 1 e 2. Então, tomamos naturalmente o intervalo 1, 2 fechado. Tá? Essa função é contínua no intervalo fechado. E simplesmente, o que fazemos sempre, calculamos f de 1. F de 1 é quando x igual a 1. Tá? Então, dá 4 menos 6 mais 3 menos 2. Porque x é igual a 1 aqui. Dá os coeficientes. A suma dos coeficientes. Que dá menos 1. E calculamos em 2, quando x é igual a 2. Sim? Fazendo as contas, dá 12. Então, em 1 dá negativo. E em 2 dá positivo. Então, tem um valor abaixo de 0 e um valor acima de 0. Pelo teorema, tem um valor abaixo de 0, 1, e um valor acima de 0, 2. Como n igual a 0 está entre os dois valores, este seria n igual a 0, está entre f de 1 e f de 2, e f contínua, por ser um polinômio, o teorema do valor intermediário afirma que existe um valor c entre 1 e 2, onde essa função se anula. Tá? Aqui temos um valor c entre 1 e 2, onde essa função se anula. Observen que aqui, se eu calculo f de 1, colocarlo, ampliarlo un poco más, aquí estará f de 1 y f de 2 para lá, né? Então, este numerinho aqui é 1 e esse 2. Então, f de 1 é negativo e f de 2 é positivo. Existe um valor entre 1 e 2, onde esta função é 0. Entre 1 e 2. Tá? Esse valor não tenho ideia qual é. Eu só sei que existe. Tá? O teorema pode existir vários, como falei antes. Tá? Mas então o teorema só afirma que existe pelo menos um onde a função se anula. Porque a função tem um valor negativo e um valor positivo. Agora, se de alguma forma você consegue mostrar, por exemplo, que f de 1.2, aqui está 1.2, é negativo, tá? No livro ele mostra isso, f de 1.2 é negativo, e f de 1.3 é positivo, aqui está 1.3, o valor é lá em cima, positivo. Então, entre 1.2 e 1.3 tem que existir um valor c, onde se anula. Então, na verdade, primeiro eu fechei o intervalo 1, 2 e sei que entre 1 e 2 tem que ter um 0. Mas se eu consigo diminuir o intervalo 1.2 e 1.3, tendo um valor negativo aqui e positivo aqui, ou contrário, então no meio tem que estar o 0. Tá? Então, existe uma raiz entre 1.2 e 1.3, e assim eu poderia continuar cercando a raiz. Tá? O teorema então nos diz que existe uma raiz, mas não nos diz qual. Calcular essa raiz é um problema difícil em geral, tá? E precisa usar computadora a maioria das vezes. Então vamos deixar aqui, como falei na sessão de exercícios 2.5, tem alguns exercícios relativos a este teorema do valor intermediário. Tá bom? Está por aqui então.